Depois a banca tem mais 20 minutos para fazer as considerações. Depois a gente se retira, vai para a sala, né, faz o fechamento ali e volta para te comunicar daí. Então, a partir de agora, tu tem 20 minutos. Certo. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer o Rodrigo e o Lúcio por terem aceito o convite para a participação da banca. Eu vou apresentar o trabalho com o título de Match-IO, Sistema IoT LPWAN de utilização simplificada para o monitoramento de grandezas físicas. A apresentação foi separada em 6 etapas, sendo a contextualização, referencial teórico, a metodologia, o sistema proposto, análise de resultados, a conclusão e trabalhos futuros. Contextualização, a internet das coisas, foi um termo introduzido por Kevin Ashton em 1999. Ele concluiu que, a partir do momento que os computadores estiverem conectados, processando dados que eles coletam sobre as coisas, a nossa compreensão do mundo vai aumentar bastante. Com isso, em 2019, teve uma estimativa que o impacto do IoT seria de 11 trilhões de dólares até 2025, com essa atuação principalmente nas áreas industriais, agropecuária, mobilidade e meteorologia. O aprimoramento da produção ele é devido ao monitoramento das variáveis, trazendo uma grande vantagem para a produção e a viabilidade dos processos. A IoT, a gente conclui que o IoT é essencial para a sobrevivência da indústria, mas o mercado nacional ainda não está pronto para essa tecnologia. O problema que foi levantado foi a baixa acessibilidade às tecnologias IoT no mercado nacional, os custos elevados de implantação das soluções existentes, as instalações complexas que necessitam de mão de obra qualificada e a falta de produtos ponta a ponta para o usuário final, necessitando um contrato de vários serviços separados para então conseguir os benefícios da tecnologia. Com isso, os objetivos desse trabalho são desenvolver e implementar uma arquitetura IoT LPWAN, desenvolver um protocolo interno para comunicação entre os dispositivos e sistema, realizar a montagem do hardware para a integração da rede, desenvolver os firmwares necessários para os nós e para o Gator, projetar o back-end e o relacionamento do banco de dados, implementar uma interface web para a integração dos usuários, realizar a configuração da infraestrutura como código, monitorar as grandezas de temperatura, umidade e dióxido de carbono presente, implementar a solução em cenário real com utilização de usuários pelo período de 6 meses, analisar as mensagens com variação de potência de sinal armazenadas na base de dados, realizar um questionário sobre a usabilidade do sistema com os usuários. Referencial teórico, internet das coisas é um contexto ainda bem de difícil definição, mas com vários autores ainda convergem no ponto que seria a interconexão dos objetos físicos com o objetivo de conectar e trocar os dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Os dispositivos precisam de identificadores únicos e precisam estar conectados à internet, fazendo um fluxo dessas informações que representam essas características. Com isso, as redes que possibilitaram a potencialização do paradigma IoT são as redes de baixa potência e longo alcance, por ter realizado a integração de locais remotos com otimização do consumo de energia. Com isso, possibilitando o acesso dessas tecnologias e desses dispositivos em locais ainda distantes. As baixas taxas de transmissão não são problemas ainda, mas conseguem possibilitar uma grande possibilidade de soluções. O LoRa, já por si, é uma camada física, a modulação é a comunicação sem fio, utilizado para criar comunicação de longo alcance. A modulação utiliza a modulação de raio de Chirp-Spread Spectrum, que utiliza a variação em frequência, que otimiza o alcance e o consumo de energia. A bibliografia entende um alcance até de 15 km, com a potência de sinal maior que menos 120 dBm. O LoRa tem uma baixa taxa de transmissão, mas por ser uma tecnologia de uso aberto, ela criou bastante popularidade por não ter limitação de uso nem de mensagens diárias. Ela trabalha na faixa de 430, 433, 868 e 915 MHz. LoRaWAN, por sua vez, é o protocolo de comunicação para o gerenciamento entre os dispositivos, os gateways e as aplicações, que ele vem com o intuito da padronização dos sistemas, da arquitetura do sistema, desde a topologia da rede LoRa até as camadas de segurança. O LoRaWAN tem uma classificação de 3 classes para os dispositivos, sendo a classe A uma classe onde os dispositivos eles trabalham em estado de hibernação, com a comunicação em períodos pré-definidos, a classe B, onde os dispositivos trabalham em estado de hibernação, mas com comunicação a qualquer momento, e a classe C, onde os dispositivos trabalham sem hibernar e conectados a uma fonte externa de alimentação. O protocolo MQTT, por sua vez, é um protocolo bastante usado para desenvolvimento de soluções IoT, por trabalhar com o estilo Publisher-Subscriber, que facilita bastante a manutenção e a transformação com os dispositivos. Ele é organizado por tópicos, que facilita a questão da organização com milhares de dispositivos, e todos eles são tratados como clientes no final das contas.
Esse trabalho ele teve as definições das tecnologias baseadas nos trabalhos de Nord, de Grion e de Francesco, onde eles levantaram trabalhos com implementação de LoRaWAN em área urbana e área rural, implementações de LoRa e otimizações da classe A. A motivação desse trabalho foi baseada no trabalho de Guilherme, onde ele fez uma implementação de IoT utilizando LoRaWAN para monitoramento de uma plantação de cacau, e um exemplo de aplicação foi utilizado de Huang, onde ele utiliza um LPWAN utilizando MQTT. A metodologia para esse trabalho foi baseada na metodologia em V, onde a parte de implementação foi dividida em 3 etapas seriais, sendo elas a parte de hardware, software e infraestrutura, onde logo em seguida foi feita a validação e os testes e a integração das partes, com a análise de resultados no final. O proposto ele começa com a camada de dispositivos, onde tem 2 tipos de dispositivos, sendo o nó e o gateway, onde o nó ele conta com um módulo de transdutores, passando com o processamento pelo protocolo I2C para o ESP32, onde ele realiza o processamento e faz a comunicação pelo módulo SX78, sendo o módulo LoRa. O gateway ele é bem parecido, ele utiliza o mesmo módulo LoRa SX1278, um ESP32 para o processamento, e a comunicação Wi-Fi foi utilizada para fazer a comunicação com a internet, a integração com a internet. O hardware utilizado foi da Realtek, o LoRa ESP32 e o TTGO TBIN versão 1.1 da TTGO. O módulo de transdutores é o CJ-MCU e as baterias foram utilizadas, baterias de 18650, bateria de lítio para alimentação dos dispositivos, dos nós. Para a comunicação interna entre os dispositivos entre os nós e o gateway, foi desenvolvido um protocolo interno, onde ele tem 4 funções, que seria o envio das leituras dos sensores, acionado pelo relógio interno dos nós, a atualização da taxa de atualização, realizado acionado pelo usuário a partir da interface web, o pedido de configuração da rede, acionado pelo usuário a partir do nó, e as mensagens de configuração da rede, acionados depois de receber o pedido de configuração. A estrutura ela é basicamente separada em blocos, onde começa pelo status da ação, um ID aleatório para identificação da mensagem, um ID do nó, os valores daquele tópico, e o RSSI com a potência do sinal. O tópico 102, ele muda só a parte dos valores pela nova taxa de atualização, e o 300 e 301, eles são valores aleatórios só para medição do sinal. Os dispositivos de nó, eles foram desenvolvidos onde o item 1 destaca um display para comunicação para a interface com o usuário, onde ele tem 4 telas, sendo a tela principal o menu, o modo de produção, o modo de configuração e o modo de posicionamento do sensor. O item 3 é a parte dos botões para interação com o dispositivo, o item 2 os transdutores e o item 4 a antena. O fluxo que o dispositivo nó segue é basicamente o seguinte: ele inicia e verifica se a inicialização foi feita pelo acionamento interno do relógio ou por um agente externo. Se foi feito pelo relógio interno, ele realiza a leitura dos sensores, envia a mensagem para o LoRa e aguarda alguns segundos para ver se existe alguma mensagem pendente para ele pelo gateway. Caso contrário, ele carrega o menu e inicializa com as 3 posições, com as 3 telas. A configuração dos sensores, configuração da posição e a entrada para o modo de produção. Configuração dos sensores é para configurar os sensores, e configuração de posicionamento, ele envia uma mensagem de pedido de configuração de rede para o gateway, e o gateway responde aguardando enquanto ele recebe e printa todas as mensagens recebidas com o sinal na tela. O gateway, por sua vez, ele é um dispositivo mais simples, onde a configuração só tem 2 LEDs e a configuração é feita pela interface, onde ele trabalha com callback, sendo o MQTT, onde ele recebe a mensagem, identifica o nó, adiciona numa fila onde tem o identificador como nó e o valor como mensagem. Caso ele receba uma interrupção pelo LoRa, ele testa o protocolo, se for MQTT envia e aguarda, espera e testa para ver se tem alguma mensagem na fila para aquele nó. Se for o 301, ele começa uma sequência de mensagens para a configuração do dispositivo. A camada de aplicação foi separada em 2 grupos, com cluster MQTT, utilizando o serviço MQX, com webhook, onde para cada tópico, cada mensagem tópico que ele recebe, ele faz uma chamada HTTP. Essa mensagem HTTP cai no segundo grupo, que faz parte do gerenciamento dos dados e a lógica do sistema web, onde para cada mensagem que o serviço recebe, ele armazena no banco de dados e os outros serviços realizam a lógica do sistema. O terceiro serviço é para a disponibilização das páginas HTML. A infraestrutura foi desenvolvida em Docker,
e realizado um script em Bash para configuração de uma máquina Ubuntu. A arquitetura de serviços foi feita utilizando a arquitetura de microserviços, onde tem 6 serviços no total, sendo de autenticação, onde ele trabalha com login, sessão, validação de token, validação de acessos, o serviço de controle de usuários para adição, remoção e permissões, controle de dispositivo, onde ele trabalha com adição e remoção e o controle da taxa de atualização, a interface para o banco de dados, onde para cada mensagem ele recebida, ele adiciona no banco de dados, e o serviço de interface web, onde ele disponibiliza as páginas. Foi levantado também o serviço de MQX para o broker MQTT, o Grafana para o desenvolvimento do dashboard, o InfluxDB como banco não relacional e o MySQL como banco relacional. Para a camada de usuários, foi utilizado apenas o browser, onde sim ele consegue rodar tanto no desktop quanto no dispositivo mobile. Foi utilizado o Bootstrap e Grafana para visualização das interfaces. A interface principal, ela conta com a seguinte forma, onde ela apresenta o dashboard com todas as métricas e as variáveis lidas pelos dispositivos, filtros de pesquisa e de monitoramento, e botões para adicionar novos dispositivos nas telas. A tela de dispositivo lista todos os dispositivos cadastrados com informações principais deles, sendo o ID, a taxa de atualização, a label para caracterização e a data de criação. Então, a arquitetura proposta segue a seguinte, onde a comunicação entre os dispositivos utiliza a LoRa, a comunicação entre o gateway e as máquinas virtuais, sendo a camada de aplicação, utiliza MQTT, e a partir do broker MQTT em diante utiliza o protocolo HTTP, sendo com a padronização REST. A validação do sistema foi feita em uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul, onde os dispositivos ficaram dentro de 2 aviários, a 200 metros e 180 metros do gateway. O gateway ficou dentro de uma casa de alvenaria conectada à internet via satélite. A infraestrutura foi disponibilizada nos servidores de nuvem da Google e o orquestrador de container foi utilizado o Docker Swarm. As dificuldades encontradas começaram a partir do momento que todos os testes foram realizados em laboratório, com o sistema funcionando e o protótipo também, e foi chegado na área de atuação de instalação do sistema, onde a padronização da construção das estruturas dos aviários utiliza telas gradeadas, trançadas, com malha de 4 centímetros nas laterais, o que acabou dificultando bastante a comunicação entre os nós e o gateway. Com isso, eu precisei voltar e aumentar a potência das antenas, trocando as antenas para antenas de 3 dBi. Análise de resultados. Para a instalação dos dispositivos, a primeira coisa que foi feita foi requisitado com alguns usuários, onde eles fizessem a instalação completa do sistema, e logo em seguida feito um questionário sobre a percepção de facilidade para a configuração do gateway, configuração do nó, facilidade de interação com o nó, facilidade com o cadastro de dispositivos nas interfaces e a interpretação dos resultados na tela pelo dashboard. A média final dos resultados foram 4 de 5 pontos, sendo que 5 seria muito fácil e 4 fácil. Para análise da base de dados, foi realizado um script em Python, onde ele realiza o fatiamento da base de dados em grupos de 10 horas, com intervalos máximos de comunicação de 15 minutos. Assim, acaba liberando e filtrando os intervalos de comunicação por problemas externos, de falta de internet, falta de luz, e por regras de negócio do aviário, onde precisava ser desligado, desativado todos os aparelhos e feito a limpeza. A qualidade do sinal, então, o resultado foi que um dos nós, o 5B, teve uma média de sinal de menos 104 dBm, com valor mínimo de 101 e valor máximo de menos 106,5. O nó A9 teve uma média de menos 100 dBm, menos 96,7, mínima de menos 96,7 e máxima de menos 104 dBm. Mesmo com essa variação pequena da potência do sinal, ainda foi possível notar bastante problema na comunicação, onde teve várias comunicações vindo com pacotes alterados e valores alterados no meio da requisição. Aqui, por exemplo, são as listas de identificadores, onde na verdade só existiam 2, mas todos esses foram os identificadores que eu recebi ao longo dos 6 meses. Para análise dos dados, após o fatiamento e a validação dos dados que passaram pelos filtros e pelos testes, foi calculado que o ideal seria de mensagens enviadas fosse de 234.900 mensagens, e no total foram recebidas 197.493, o que totalizam
84,07% de mensagens recebidas com sucesso. Continuando na análise da base de dados, com o fatiamento da base de dados em grupos de 10 horas, foi feito o diagrama, o histograma dos grupos pelos nós, onde o nó com intervalo de comunicação de 1 minuto teve uma média ao redor dos 82%, enquanto o nó com comunicação com intervalo de comunicação de 2 minutos teve uma média ao redor dos 90%. O total de mensagens foi do seguinte histograma. Bom, e a questão da conclusão em trabalhos futuros, eu concluo que o trabalho cumpriu todos os requisitos propostos, tendo uma facilidade para instalação, dado que a análise do questionário foi satisfatória, com resultado igual a fácil, trazendo uma popularização do paradigma IoT, já que esse tipo de sistema é de suma importância para o conhecimento de pequenos agricultores e pequenas indústrias terem primeiro acesso com esse tipo de tecnologia. Ele se provou um sistema escalável, independente de fornecedor, já que ele pode ser hospedado tanto em máquinas físicas quanto em nuvem. E a questão de trabalhos futuros, a implementação e melhoramento das camadas de segurança. Eu tenho um vídeo ainda do sistema funcionando para apresentar. Só preciso. Bom, o vídeo ele foi conectado com terminais em todas as etapas da arquitetura do sistema, onde o primeiro terminal está conectado direto no nó, o segundo terminal está conectado com o gateway, o terceiro terminal está conectado com o broker MQTT, e o quarto terminal está conectado com o serviço de interface com o banco de dados. Então, o serviço, com o sistema funcionando, a gente consegue ver os LEDs piscando, que seria o nó acordando, realizando as leituras, printando no terminal, e as mensagens sendo enviadas por terminal em terminal até a atualização do valor final no dashboard no fundo. Está realizando a leitura. E realizou o envio. Logo em seguida ele atualiza o valor final do dashboard. E assim se comprova um sistema bem interessante para monitoramento. Bom, a apresentação era isso e agora fico à disposição para retirada de dúvidas. Obrigado, Felipe. Então, agora eu passo a palavra para a banca. Não sei, Lúcio ou Rodrigo, quem vai primeiro? Tu chamou o Lúcio primeiro, né? Então, Lúcio. Tanto faz, Lúcio. Se quiser começar, fica à vontade. Não, pode ser, vai lá. Então, tá bom. Então, primeiramente, Felipe e Armando, obrigado pelo convite, pela banca. Tá? É uma área de estudo que muito me interessa, a parte de redes LPWAN. Sabe? Então, o primeiro dar parabéns pelo trabalho, pela implementação, né? Teu trabalho foi teve um trabalho de implementação enorme, assim. Tu cobriu toda uma infraestrutura desde a parte de elaborar os sensores até a parte da aplicação com o usuário, né? Então passou pela infraestrutura, aplicação com o usuário, sabe? Então é interessante ver um aluno que domina todos esses conceitos. Claro que teve que estudar bastante, teve que pesquisar bastante, né? Então sem dúvida, assim, a tua formação nesse quesito é exemplar, certo? Gostei bastante dos resultados, né, da forma com a tua apresentação aqui, como tu trouxeste ela. Estava nervoso, tá? Mas foi bem dinâmica, a gente conseguiu entender a tua proposta, né? Então, inclusive, a tua apresentação elucidou muitas das dúvidas que eu tinha anotado aqui no texto, né? Então, depois eu tenho alguns trechos ali para comentar contigo justamente do texto,
tá? Para a gente depois discutir com o Armando, ver se é factível ou não essas mudanças, sugestões, né? Então vamos começar alguns apontamentos que eu fiz aqui, né? Mas sempre lembrando, nada é para desmerecer teu trabalho, nada disso, é só para contribuir mesmo, né? Então, um dos primeiros pontos, assim, eu gostei do teu resumo, tu trouxe resultados numéricos, tá? Então, para mim isso é muito importante, porque quem for ler começar a ler o teu trabalho, vai ver que tu fez uma análise, tá? Tu chegou em alguns resultados, só que depois no final a gente vai discutir alguns detalhes que eu acho que seria interessante tu colocar mais resultados. Tá? Uns pequenos problemas de formatação aqui que depois eu vou te passar. Eu acho que não é necessário discutir agora, tá? Detalhes mínimos mesmo para ajustar, né? Mas um ponto, assim, Felipe, que aqui na tua apresentação ficou muito melhor, né? E aqui no teu texto, na hora que eu estava lendo, eu tive que voltar a reler umas 2 vezes para entender, tá? Que é justamente na tua sessão de introdução os teus objetivos, tá? Nessa sessão tu fizeste ela itemizada, né? Então dividi lá objetivos, depois a organização do trabalho, perfeito, né? Só que os teus objetivos, tu fez um texto, um parágrafo enorme como sendo teu objetivo principal, né? O objetivo geral do trabalho, né? E, na verdade, eu acho que tu deveria desdobrar esse objetivo geral num objetivo principal e os teus objetivos específicos, tá? Então, ficou um pouco meio misturado. O objetivo geral do teu trabalho é desenvolver um sistema de IoT de fácil aplicação. Pronto, esse é o teu objetivo. E fazer a análise da usabilidade dele. Esse é o teu objetivo geral, né? Para chegar nesse teu objetivo geral, tá, eu sugeria tu colocar aquelas pequenas contribuições que tu fez. A análise e desenvolvimento dos sensores, do gateway, ao estudo do estudo e desenvolvimento de um protocolo. Tá? Então, isso eu já colocaria como objetivos específicos do trabalho, que são pequenas contribuições que ele vai deixar para depois tu responder lá na tua metodologia como tu chegou nesses objetivos. Tá? Então, é só remodelar um pouco ali a tua seção objetivos para ficar mais claro logo no início do trabalho o que tu te propõe a fazer e onde tu quer chegar. Tá? Eu consegui entender depois, tá? Não tá errado, mas só talvez reorganizar um pouquinho melhor, separando em objetivos, objetivo geral e objetivos específicos. Não precisa eternizar, mas talvez só dizer, meu objetivo geral é esse aqui, deixando uma coisa mais sucinta e direta, e aí sim abrir o resto do teu objetivo geral e deu um parágrafo enorme, onde tu já elencou coisas que tu ia fazer para chegar naquele objetivo geral. Tá? Então, só melhorar um pouquinho. Mas é questão de organização, né? Nada que comprometa o teu trabalho, como eu falei, né? Outros pontos aqui que eu acho que é importante, o teu trabalho tem português, então tuas figuras, elas têm que sempre obedecer o mesmo padrão, né? Então traduzir algumas figuras não estão referenciadas no texto, né? Então eu deixei anotado aqui para melhorar isso, né? Tua revisão bibliográfica foi bem interessante, tu fez alguns apontamentos interessantes, principalmente na parte de questão do hardware, do protocolo, de comunicação, tu abordou todos os pontos necessários para entender a tua metodologia. Deixa eu só chegar lá já. Aquela parte dos trabalhos relacionados, eu inclusive fui atrás de alguns deles que eu não conhecia e realmente são trabalhos bem interessantes que tu pegou como base, então foi muito bom, né? E aí chegamos na tua metodologia, tá? A tua metodologia, ela é uma metodologia, tá? A gente consegue ver que tu propôs todo um desenvolvimento, né?
tu fala aí de metodologia em V, né? Na verdade, isso é um modelo de desenvolvimento em V, certo? Eu sugeriria, então, na metodologia, tu só dá uma pincelada um pouco maior ali na parte introdutória, antes de cair já em cima do teu modelo, de que forma tu vai fazer a implementação, fica claro, mas de que forma tu vai validar, tá? Essa é a parte bem importante, porque a metodologia, ela tem que ter o que eu vou fazer, como eu vou fazer e como eu vou avaliar. Tá? Então, esses 3 itens são os principais pontos da metodologia. E isso tu vai fazer respondendo aqueles teus objetivos lá no início que eu pedi para ti de separar eles para ficar mais fácil. Né? Tu respondeu essas perguntas aqui. O que eu vou fazer, que é o teu sistema, que foi um sistema enorme. Né? Como eu vou fazer, tu elencou ali todas as tecnologias envolvidas, o protocolo que vocês desenvolveram, né? E como eu vou validar. O como eu vou validar, ele ficou meio resumido, mas tem aí na metodologia. Tá? Então tá ok. Eu só sugeria colocar um pequeno aprofundamento nesse ponto, né? E como eu vou validar. Certo? Também não sei se aí tu discute com o Armando, talvez seria interessante separar a parte da implementação do protótipo da metodologia em si. A metodologia a gente explica como vai fazer. E aí tu já mostra ali no meio, acho que também, aí é mais questão de gosto, né? Onde tu fala especificamente das tecnologias de implementação, já chamar uma sessão de protótipo, alguma coisa assim. Mas aí fica... Eu anotei aqui para vocês discutirem, tu e o Armando discutindo depois. É muito questão de estilo, tá? Que nem eu falei, nada que desmereça teu trabalho, né? E os resultados, eu acho que foram resultados bons pela configuração que fizeste, tá? E aí só alguns detalhezinhos que em alguns pontos dos resultados tu colocou gráficos e tu não botou um texto entre eles, tá? Botou então uma explicação um pouquinho maior, né? Eu acho que isso é importante, mesmo que os gráficos sejam bem ilustrativos, tu descrever um pouquinho o que tu queria representar com eles. E por fim, a tua conclusão, tá? Então, conclusão, gostei da forma como tu abordaste ali, tu retomou alguns pontos, né? Eu só senti falta na tua conclusão dos trabalhos futuros, que tu tinha aqui na tua apresentação, né? Então, eu acho que é destacar um pouquinho mais os trabalhos futuros, tá? Esse é o ponto que eu sugeri aqui na conclusão. Em suma, assim, Felipe, são pequenas coisas sugestões para ti e o Armando discutirem para melhorar o teu documento escrito, não melhorar em si o teu trabalho, mas sim o documento escrito, que é o que vai ficar para consulta posteriormente. Tá? Então, esses comentários que eu fiz, eu vou te mandar depois aqui por e-mail o documento, né? Agora, eu queria só conversar contigo, roubar mais uns minutos do Rodrigo, né? Alguns pontos que eu entendi, mas queria saber por que foi tomada aquela decisão do projeto. Tá? Então, o primeiro foi o desenvolvimento do protocolo de vocês. Vocês fizeram um protocolo, se eu conseguir entender direito, me corrija se não. Vocês fizeram um protocolo entre gateway e o nó, né, usando uma estrutura de tópicos. E essa estrutura ela era uma estrutura textual, string, certo? Tu tá sem microfone, Felipe. Opa, não vi que tinha mutado. Sim, foi textual por questões que lá adiante, como ele vai passando tanto essa estrutura que foi feita ali para trabalhar nos hardwares, ela vai passando pelo MQTT e no final ela passa também para trabalhar na parte do parser para o banco de dados. E ali, essa foi uma forma que eu achei que seria relativamente fácil de trabalhar em todas essas etapas com ele. O protocolo fica transparente desde o nó até quase que lá no final. Tá. A minha pergunta é assim, se tu tiver um dado maior ou tiver um tópico maior, tu não vai estar chegando na tua limitação do pacote LoRa? Porque dependendo
da tua frequência ou da banda que tu usa, aqui no Brasil, por exemplo, é permitida a banda 915, né? O tamanho do pacote reduz bastante. Depende das configurações, tá? Tu não Uhum. acha que seria um problema, talvez, para alguns, se eu usasse tópicos textuais muito grandes, porque cada caractere vai para um byte, né? A gente Sim. chega ao ponto de ter pacotes que comportam, dependendo da configuração, não é o nosso caso, que comportam apenas 11 bytes. Uhum. Tu não, nos teus testes tu não teve esse problema. Não cheguei. Eu fiz até teste com alguns pacotes um pouco maior, mas não cheguei a ter esse problema, então eu nem me atentei a diminuir Tá. essa comunicação. Talvez só colocar como consideração lá para um trabalho futuro. Tá. Uhum. Por isso que eu justamente abordei, né? Que é um ponto que pode vir a dar problema se tu deixar isso livre para o usuário configurar o nome do tópico. Né? Ele bota um Sim, tópico lá sim. do tamanho de um trem, né? Uhum. E aí ele vai ocupar um monte de bytes do pacote, já que o pacote tem Tem uma limitação. sérias limitações. Né? Esse era um ponto de atenção que eu acho que seria importante prever para trabalhos futuros. Né? E o outro, só mais para entender, né? Tu fizeste teste sempre com 2 dispositivos, número máximo 2 dispositivos, 2 Sim, nós. 2 dispositivos, dois Tá, nós. tá. E aí eu vi que o teu gateway, ele foi feito também com um ESP32, com Sim, um único rádio, né? Então ele é um gateway de um único canal. de um único canal. Perfeito. Tá. Uhum. Então eu acho que vale ressaltar isso ali nas tuas conclusões, tá? Que aquele teu número de pacotes que não foram recebidos, ou aqueles IDs que vieram incorretos, também podem ser provenientes de colisões de pacotes. Como Uhum. os teus 2 nós, eles trabalham com gateway de um único canal, os dois vão estar sempre enviando na mesma frequência. Tá? Então, muito provavelmente aqueles IDs estranhos foi devido a uma colisão de pacote. Tá? Deu o acaso dos dois nós enviarem ao mesmo tempo. Tá? Uhum. Então, quando a gente usa uma rede LoRa maior, com gateway de mais canais, né, os nós ficam alterando as frequências de envio entre essas 8 frequências. Aí a gente É, diminui a colisão. eu Mas cheguei a fazer testes com um só, eu não botei isso como conclusão, porque teve alguns momentos que eu fiz testes só com um nó, e ele também acontecia isso, então poderia ter influência de algumas outras coisas, e eu não quis concluir que perfeito. seria Não, perfeito. interferência dos dois, né? Uhum. Mas deixa, como tu não fizeste esse levantamento do que era colisão e o que era outra coisa, deixa só como possivelmente ocorreu por causa Uhum. disso. Levantar essa possibilidade. Essa possibilidade e que Tá. tem que ser investigado. Talvez até ele está lá nos trabalhos futuros. Uhum. Tá? Então, acho que só esses pontinhos, assim, mas, como eu falei, a proposta foi fazer um sistema de fácil aplicação e instalação, né? E isso tu demonstrou ali que é possível. Gostei da tua análise feita com o usuário, na questão Uhum. de usabilidade, tá? Então, isso foi bem importante, que mostra que tu atingiu o teu objetivo, né? Teu objetivo geral, né? E, claro, tem esses outros objetivos específicos aí que é mais nível técnico, que são os teus objetivos, que eu acho que também foram atingidos, que nem tu mostrou ali. Tá? Então, acho que da minha parte eram esses pontos. Então, como eu falei, eu vou te mandar isso aqui, mas se ficou alguma dúvida, pode ficar à vontade. Né? Esses últimos pontos eram mais curiosidades mesmo e talvez te ajudar a destacar um pouquinho mais trabalhos futuros. Tá? Uhum. Mas da minha parte, acho que era isso. Então, só dar os parabéns pelo trabalho, pelo esforço, pela implementação. Certo? Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Lúcio. Então agora eu passo a palavra para o professor Rodrigo. Tá, vocês estão me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo. A minha internet Sim. está bem ruinzinha aqui, mas então vamos lá. Primeiramente, obrigado, Felipe e Armando, pelo convite de participar da banca. Assim como o Lúcio, é um assunto que me interessa bastante. Fico bastante feliz de ver trabalhos assim, Felipe, que vão do início ao fim, né? Ou seja, é ponta a ponta, é um trabalho de engenharia, né? É um trabalho que se preocupa com o usuário, como o Lúcio destacou ali, e é um trabalho bem escrito, tá? Mas não é porque é um trabalho bem escrito que a gente não tem alguns pontos, como o Lúcio já destacou, então eu vou falar só de algumas coisas para melhorias, tá?
Uhum. Mas eu quero pegar um gancho, né? Eu normalmente começo falando do texto para depois ir para a parte técnica, mas como o Lúcio falou agora no final, né, teve essas duas colocações que foram importantes. Nos trabalhos futuros ali, Felipe, é interessante tu mencionar, eu sei que isso não faz parte do teu escopo, mas como trabalhos futuros a gente sempre tem que pensar um pouco mais amplo, né? Mencionar a questão da preocupação com a bateria, né? Por quê? Porque a IoT hoje, né, um dos grandes limitantes, primeiro era a questão do processamento, de, conexão, né, conectividade, aí depois passou a ser processamento e hoje a gente está com um gargalo na bateria, né? Então o pessoal trabalha com ideias de energy harvesting e por aí vai. A outra coisa que também eu senti falta nos trabalhos futuros foi a questão de tu também poder colocar o teu dispositivo, né, os teus dispositivos como tendo a possibilidade de ser algum tipo de atuador, né? Apesar de ali nesse momento, né, volto a dizer, eu sei que não faz parte do escopo, eu estou falando de trabalhos futuros, tá? Então é de Sim. enriquecer isso. Não, na verdade, eles serem como atuadores até chegou a passar a ideia na cabeça, mas no final eu me limitei e Não, não, só, tudo só na bem. parte de monitoramento, né? Mas realmente Claro, cheguei a claro. pensar nisso até e poderia ter ido para os trabalhos futuros. Isso, mas trabalho futuro, entende? Sim. Porque assim, ó, o que que acontece? Quando tu chega no trabalho futuro, né? Quando tu chega no final do trabalho, o leitor, né? E tu tem que sempre pensar no leitor quando tu escreve, né? O que que acontece com o leitor? O leitor tá lá lendo o trabalho e se é um leitor ocasional, tá, Felipe? Não eu e o Lúcio que Sim. somos obrigados a ler todo, né? Porque é nosso dever. Mas agora pensa aquele cara que é o leitor ocasional, né? Depois a gente até vai falar sobre como é que o cara chega no teu trabalho. Mas vamos falar agora sobre como o cara tá saindo do teu trabalho, tá? Ele, como tu fez ali, cara, eu gostei muito, muito, muito mesmo, Felipe, da questão que tu fez ali com os teus trabalhos correlatos. Como tu linkou, eu peguei isso desse, peguei aquilo daqui. Cara, muito elegante o teu texto ali, sabe? Muito bom, assim, mostra uma maturidade de quem tá fazendo o projeto e que sabe o que quer e foi atrás, encontrou digamos, seus antagonistas, né? Porque todo trabalho que a gente faz, a gente sempre procura alguém que a gente se baseia. E tu procurou, e tu teve várias bases, né? Então, foi muito bom mesmo, tá? Mas voltando para a questão, né, do cara que está terminando de ler o teu trabalho, né? Puxa, legal, os resultados de jóia, vou olhar a conclusão. O que que a gente olha na conclusão, né? Depois de uma certa experiência, a gente olha na conclusão quando tu está buscando inspiração. Vai no trabalho futuro do cara. O trabalho do futuro do cara pode dizer alguma coisa para ti que tu possa seguir a partir dele, né? E aí, num mundo ideal, mas num mundo mais correto, digamos assim, tu vai ser citado, né? E também tu pode ser chamado para trabalhar com o cara, né? Poxa, eu li o trabalho do Felipe, o Felipe fez isso, cara, eu quero botar isso aqui agora como atuador, vou conversar com o Felipe, vamos ver como é que a gente pode fazer isso juntos, né? Então é importante o trabalho futuro, assim, ele não é só para cumprir tabela, ele tem um objetivo ali, né? Assim como, cara, a gente vai voltar lá pro início do teu trabalho, bem lá no resumo, tá? Que tem o seguinte, ó, quando tu bota palavras-chave, tá? Tu foi bem ali, IoT, LPWAN, MQTT, LoRa, sistemas embarcados, ok? Faz sentido, tu começa da mais importante para menos importante, a gente tem cinco palavras ou expressões chaves, mas tu tem uma aplicação, apesar do teu trabalho, eu entendo que para ti isso é mais importante. Mas não, isso, volto a dizer, isso não é uma crítica, é uma sugestão e que agora não precisa ser feita, porque o trabalho está posto e está muito bem feito. Uhum. Mas se tu fosse para o lado, né, pensando no IoT para resolver um problema no agronegócio, por exemplo, né, tu poderia colocar aqui, por exemplo, monitoramento de grandezas físicas de aviários. Não estou falando que tu tinha que ter feito isso, estou só te dando sugestão. Tu pode, desse teu projeto, tu pode ter outro e tu ganhar dinheiro com isso, tu publicar coisas sobre isso, entende? E aí vem assim, ó, por que que eu tô tendo essa ideia? Porque lendo o teu trabalho, eu vi tu fazendo uma aplicação. Uhum. Só que vamos voltar para o trabalho futuro. Ou vamos voltar para as discussões, na verdade, vamos para as discussões. Na discussão o que que o teu trabalho traz de melhoria,
o que o teu trabalho, o que tu pode, eu gosto de dizer assim, ó, o que o teu trabalho, o que se faz com o teu trabalho ou a partir do teu trabalho. Com o teu trabalho é pegar ele como está e fazer pequenas adaptações. A partir é pegar a ideia e subverter essa ideia, mudar a ideia, ou então pegar a minha ideia e aplicar em outra área, né? Então, isso é uma coisa que ali na discussão, né, e na conclusão seria trabalho futuro, mas na discussão tu pode dizer, ó, isso aqui pode ser usado para isso, para aquilo, para aquilo outro, né? Então, como o teu trabalho está bem feito, né, para mim faltou esse tempero, me parece que tu foi um pouco injusto contigo, né, no momento que tu faz uma análise muito fria, né, os números são bons, tudo mais, mas é uma análise fria. Pensa assim, ó, a engenharia não é só estar funcionando, é estar funcionando e fez isso. Vamos pensar agora, assim, época de pandemia, tá? Aí o engenheiro lá do clínico do hospital lá botou para funcionar todos os respiradores, né? Aí, ok, só fez o trabalho dele. Agora, se foi posto dessa forma, ó, todos os respiradores estão funcionando e cada respirador salva X pessoas. Isso já ganha outro impacto, certo? Sim, com Então é mais ou certeza. menos isso que eu tô falando, sabe? É mais ou menos isso que eu quero dizer. Fazer as coisas funcionar é o mínimo que se espera da gente. A sociedade espera isso de nós, engenheiros, né? Que funcione, né? Mas o que a partir desse funcionar tu trouxe, né? Tu trouxesse. E aí é o que eu acho que tu ficou muito... Não é que tu não disse as coisas boas, tu falou, tá? Não tá errado, tá lá, tá cumprindo o papel de um TCC. Eu tô falando aqui para tu levar pra tua vida, tá, Felipe? Sim, Isso é um erro que a gente comete, tá? E eu faço isso todos os dias, o Lúcio, o Armando, é da gente, né? Tem até uma piada sobre isso, mas eu vou deixar para um outro momento. Agora não é o momento. Mas assim, a gente, poxa, funciona, não sei o quê, fala tudo da parte técnica e o que isso impacta na vida do leigo, né? Ou seja, lá do dono do aviário. Entende? Então, senti um pouquinho de falta de tu jogar um pouco de confete para cima, tá? No teu sim. trabalho. E eu faço voz ali ao que o Lúcio falou da questão da tua metodologia. Foi a parte que eu tive mais dificuldade no texto. Eu vou dizer que o teu texto assim, eu consegui ler de corrida, assim, sem muita dificuldade, mas na metodologia eu tive que dar uma ida e voltada ali, porque tá, agora vou voltar. Ah, entendi então. Aí eu voltei. Aí volta essa ideia, né, de tu ter um texto bem mais tranquilo para o leitor, entende? Porque tu sabe o que tu tá fazendo. Então, se tu suprimir alguma informação, beleza. Mas pro leitor, o leitor ele é leigo, né? Então, no caso ali, o Lúcio e eu somos leigos. A gente tem a noção da técnica, mas como tu usou as tuas técnicas, aí já é diferente, entendeu? Por que tu pensou daquela forma? Então, faltou um pouquinho ali de novo, né? De uma mais clareza. Não faltou informação. Faltou clareza na informação, tá? Uhum. Isso é menos grave do que faltar informação, né? Mas pode ser um problema, porque a falta de informação pode trazer alguma coisa, assim, de ter dúvidas e coisas do tipo, né? Cara, não sei por que a minha câmera não tá funcionando, mas enfim, tô tentando abrir e fechar aqui, várias vezes não consigo. Aí eu anotei algumas coisas assim de texto, tá? E vou falar bem rápido. Ah, coisa assim que algumas figuras, se fosse impresso, né? Sei que não é, mas se fosse impresso, elas tinham que ser um pouquinho maiores, tá? Coisa desse tipo. E também, algumas sessões tu acabou a sessão com uma figura. Evita sempre isso, tá? Evita isso. Não é errado, não é errado, mas quando tu acaba a sessão com uma figura, tu faz duas coisas que são perigosas, tá? A primeira delas tu deixa a interpretação da figura para o teu leitor. Por mais que tu tenha explicado ela antes. Tu explicou a figura, aparece a figura, e aí muda o texto, né? Bom, tá, beleza, explicou a figura, tá, mas o que tu quis dizer com essa figura, com essa explicação? Volta àquela questão, não é só a parte técnica, é o que se faz com aquilo, entende? Porque a Sim. explicação da figura é a parte técnica, mas o que se faz com aquela figura? Bom, aí vem um texto ali depois. E a outra coisa que é perigosa é tu não explicar ou não fazer uma transição suave, né, da sessão anterior para a próxima. Então,
não são muitas partes do texto, é bem poucas mesmo. E eu deixei isso aqui anotado para ti. Já mandei a revisão pro Armando, tá? Que acontece isso daí, então assim, o texto tá todo bonitinho, tá? Daqui a um pouco vem um gap e aí meio que dá uma trancada, assim. Não é falta de entendimento, é falta suavidade no texto. O texto tá todo vindo encadeado, depois, pum, falta aquele espacinho. Por que eu tô falando isso, tá? Porque o trabalho é bom. Se o trabalho não fosse bom, eu não ia pegar nesses pormenores aqui para falar contigo, tá? Eu ia deixar, tá, isso aqui tá anotado lá e já era. Então, e a coisa boa, né, de deixar o Lúcio perguntar antes, que as questões que ele ia fazer eram as que eu faria também. E aí reduz o meu trabalho, né? O Lúcio faz o trabalho por mim. Mas tem uma coisa só também que, de novo, não está no objetivo do teu trabalho, poderia entrar como trabalhos futuros, mas eu senti falta de algum momento ao longo do teu trabalho. A bateria foi citada somente como algo necessário, mas não como algo a se cuidar, tá? E eu tenho certeza absoluta que tu sabe disso. Eu tenho certeza absoluta que tu fez algum tipo de cálculo para saber se aquela bateria ia te dar o que tu precisava Se ia durar os 6 meses ali que eu precisava. Isso, né? Então, eu tenho essa certeza porque eu sei da tua competência. Agora, uma pessoa que não sabe vai olhar o trabalho e vai pensar o quê? Então, talvez, né, lá na metodologia, na hora que tu fala da bateria, tu fala, olha, a bateria foi pega assim, com esse tamanho, que com essa disponibilidade aqui de ampere-hora, ela vai me garantir 6 meses de uso. Pronto. Cara, é assim, ó, é duas frases, entende? Mas duas frases que amarram o teu trabalho. Então, assim, veja, o que falta no teu trabalho são pequenos textinhos, assim, que vão, então, essas transições, essa questão da bateria, e lá nos trabalhos futuros e alguma coisa na discussão. Eu citaria 4 pontos do teu trabalho que teriam alguma ressalva. Se tu não fizesse isso, eu não tenho nada para falar. Então, eu vejo, cara, que tu tem um trabalho muito bom, um trabalho de ponta a ponta, volto a dizer isso. Eu gosto muito quando a pessoa não tem medo do hardware, não tem medo do firmware, não tem medo do software, vai lá e faz. Tá? Então, eu fico bastante satisfeito, né? O Lúcio, o Armando e eu, né? Eu sei que tem outros professores, mas a gente se sente com o trabalho cumprido, assim, quando chega o cara no TCC e faz algo assim, né? Que pega de ponta a ponta. É um trabalho exemplar de engenharia da computação. Tá? Meus parabéns e parabéns ao Armando por te conduzir, porque eu sei que a orientação em trabalhos desse tamanho ela é complexa, né? Então, Algumas noites conversando para eu sei alinhar disso, tudo eu isso. tenho, eu tenho certeza, mas não, de nada adianta um bom orientador se não tiver do outro lado um bom ouvinte, né? Alguém que escute e que tenha capacidade para fazer. Então, eu quero dar os parabéns aqui para os dois e dizer que eu sei que eu falo em nome do Lúcio também, assim, a gente se sente com dever cumprido quando chega num trabalho de conclusão com esse nível que tu fizeste. Parabéns, cara. Parabéns, Armando. Passo a palavra para vocês agora. Muito obrigado. Só para concluir, gostei muito dessas considerações que vocês fizeram, essa parte principalmente dos trabalhos futuros. Foi uma das coisas que eu fiquei muito focado em fazer todo o sistema funcionar, em conseguir comunicar e fechar todos esses pontos, e realmente a parte da conclusão ali, a análise de resultados, ela foi mais corrida, e os trabalhos futuros foi uma coisa que não chegou a nem me passar muito pela cabeça em elaborar e desenvolver ele melhor. Tanto Uhum. que o que tem de citações sobre isso são bem poucas. É uma coisa que realmente esse destaque ele é muito importante. De todos os outros que vocês fizeram, eu agradeço bastante. Muito obrigado. Então, obrigado, professor Lúcio, professor Rodrigo. Nós vamos agora para outra sala ali fazer as considerações e em seguida a gente volta para informar o resultado. Joia. Eu deixei a lista de presença ali no chat também, caso alguém não tenha visto, estou colocando o link novamente ali.
E aí, gente, Voltamos. voltemos. Cadê o Lúcio? Ah, tá aí. História. Felipe, então agora deve estar bastante ansioso, né? Só para avisar, teu trabalho foi aprovado com distinção. Que alívio! Meu Deus! Parabéns, cara, parabéns. Parabéns. Obrigado. Agora vai dar para ter um final de semana tranquilo. Sexta-feira, no final da noite, com essa distinção, valeu todo o esforço. Aproveita o final de semana. Segunda-feira tu faz os ajustes que eu ia pedir. Não, claro, com certeza, com certeza. Mas já vai dar para dar uma respirada. Os ajustes ali são importantes, tá, Felipe? Porque a gente também recomendou o teu trabalho para a base digital da Unicinos, tá? Uhum, não, com Então a certeza. gente gostaria que tu fizesse aqueles ajustes, porque vão enriquecer teu texto, né? Uhum. E é bom a gente ter um trabalho como o teu na base para a gente, né, servir de base para próximos trabalhos, tá? Só Perfeito. lembrando que quando isso acontece, lá no Moodle tem um documento que tu autoriza a publicação na base da Unicinos, tá? Então, se tu aceitar, tu publica o trabalho final com as revisões, né? E Uhum. também esse documento. Eu tenho até quando para fazer essa Dia entrega? 7. Até o dia 7. Dia 7. Tá, perfeito. Não é muita coisa, dá tempo. É, bem pouca Não, coisa. sim, Porque, né, então tá. Então, mais uma vez, Felipe, parabéns. A gente viu o teu esforço ali em desenvolver o sistema de ponta a ponta. Foi uma implementação bastante grande, né? E os resultados ali também são muito legais, como tu mostraste, né? Então, o trabalho estava bem estruturado mesmo. Tá? Parabéns. Muito obrigado. Tá, então Então tá. vamos nessa lá. Parabéns. Acabou a rodada de TCC agora. Agora acabou. Agora a gente pode descansar. Todo mundo descansa agora. Então, tá. Mentira, agora que vem trabalho, né, Lúcio? Agora tem que fechar semestre. Então tá, gente. É. Valeu aí, Então um tá. abração, Felipe. Valeu. Parabéns, Até cara. mais. Boa noite. Até mais. Boa Tchau, noite. tchau. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau.